E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro, Program Manager aqui na Alura, e bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior, onde a gente sempre bate um papo com brasileiros e brasileiras que foram tentar a vida trabalhando com tecnologia fora do país. E nessa nova fase dessa websérie, a gente vai compilar os comentários dos nossos convidados brasileiros e brasileiras sobre um país apenas. Então vai ser um episódio sobre os Estados Unidos apenas, um episódio sobre o Canadá apenas, etc. Bom, então, sem mais delongas, indo para o episódio de hoje, a gente vai saber tudo sobre como é a vida, o trabalho e o mercado na Alemanha. Na Alemanha as coisas são bem diferentes do sistema do Brasil. E a coisa que eu acho mais interessante é que na Alemanha a regra é bem simples. Quanto mais você ganha, mais você paga. O sistema de imposto da Alemanha, ele é organizado em classes. Esse sistema é chamado de Steuerklasse. São 6 classes que, progressivamente, organizam quanto cada pessoa vai pagar. Então, ele vai começando em 15% e vai até 45%. A classe de uma pessoa, ela pode variar, dependendo da situação familiar. Se a pessoa é divorciada, se ela tem filhos, se ela é casada. Na Alemanha, não é obrigatório declarar impostos. Mas uma vez que você declara, você tem que declarar sempre. Mas então, qual é a vantagem, de declarar impostos? A vantagem é que você, declarando os impostos, você pode ser restituído de várias coisas. Você pode declarar, por exemplo, livros, você pode declarar gastos que você teve com saúde, com home office. Então, acaba sendo uma graninha bem interessante no final do ano. A Alemanha e o Brasil, eles têm um acordo de dupla tributação, para evitar essa dupla tributação em bens e rendas. Então, acaba sendo interessante para quem quer ter bens em ambos os países. Eu separei 3 curiosidades sobre impostos na Alemanha. A primeira curiosidade, número 1, existem impostos para cachorros, mas não para gatos. Segunda curiosidade, existe um imposto de rádio e TV que é obrigatório e a pessoa só não paga se ela não tiver visão e audição. E a terceira curiosidade é que, caso você professe alguma fé, você também paga imposto. Mas se você for ateu, você não paga. Então, uma vantagem para os ateus de plantão. Para isso, eu vou usar os dados da Honeypot, que é uma plataforma de empregos com atuação aqui na Europa. Todo ano eles fazem uma pesquisa de salário de desenvolvedores em diferentes países e a Alemanha é um deles. Então vocês podem acessar no site e ver categorias interessantes desses dados, por cidade, gap de gênero e muitas outras coisas. Considerando, back-end, dev back-end como critério aqui, e de 0 a 2 anos como experiência para um dev júnior, o salário é de até 61 mil euros. E de 3 a 4 anos, o que eu consideraria um pleno, o salário é de até 70 mil euros. E a partir de 5 anos de experiência, digamos ali, 76 mil euros. Bom, esse recorte ele varia bastante por cidade também. Se está em cidades como Berlim, o salário tende a ser mais alto, mas quando você vai para cidades como Hamburgo, Cologne ou Munique, essa variação pode acontecer. O que é interessante dessa pesquisa também, que vocês podem ver, não apenas esses recortes, como back-end, mas a partir da perspectiva de DevOps, front-end, full stack. E no caso do Tech Lead, por exemplo, também tem esse recorte em termos de experiência. Por exemplo, um Tech Lead mais sênior, ele vai ganhar acima de 90 mil, mas um Tech Lead que ele é júnior, que ele está começando a experiência como Tech Lead, ele vai ganhar até 73 mil euros. Essa pesquisa ela também está levando em consideração a inflação em 2023 na Alemanha. A inflação foi de 8%, então vocês podem ver os comentários na pesquisa sobre o crescimento ou não dos salários e das médias, levou isso em consideração também. Tem alguns pontos que são super interessantes de levar em consideração. Um deles é que as vagas para DevOps, elas têm a média salarial mais alta para pessoas júnior, que vagas de back-end elas oferecem, na verdade, uma projeção de salário maior de acordo com os anos de experiência. Nessa pesquisa também, ao contrário de outras pesquisas, existe uma comparação das posições com se a pessoa é um native speaker ou não. Eles também mostram quais são as stacks, a stack que está mais em demanda aqui na Alemanha, então acho que é bem interessante. Quando se trata de processo seletivo, não tem muita diferença entre o Brasil e a Alemanha. E o processo
Primeiro, tem uma entrevista com o RH, só aquela entrevista para realmente descartar pessoas que estejam realmente muito fora da área. Então, a gente tem ou live coding ou projeto para fazer em casa. Depois, uma entrevista técnica, onde normalmente você vai contar sobre as suas experiências e responder perguntas que estejam relacionadas à tech stack que você trabalhou, ou algum projeto que você achou interessante, ou desafios que você passou enquanto trabalhava nesses projetos. A depender do nível de senioridade, você pode ter também ou mais uma entrevista técnica com pessoas diferentes do time, ou uma entrevista de system design ou arquitetura, onde vão te dar um problema e vão pedir para você bolar uma solução para esse problema. E, por último, uma entrevista de cultura, que pode ser com o CEO, ou com o CTO, ou até com o time. Então, é por aí, mais ou menos, o processo seletivo. Claro que o processo seletivo vai variar de empresa, depende do tamanho da empresa. Já participei de processos seletivos diversos, maiores e menores, alguns com 6 entrevistas, outros com 2 entrevistas, 3 entrevistas, mas depende bastante do tamanho da empresa, mas normalmente não costuma fugir muito desse script, não. Quais são as tecnologias e linguagens de programação mais buscadas aqui na Alemanha? Das áreas, a área de dados e a área de DevOps. Mas isso com base na minha experiência nas empresas que eu passei. Mas, olhando na pesquisa do Honeypot, dos salários na Alemanha do ano passado, a gente pode ver que das tech stacks que estão em mais demanda aqui na Alemanha, em primeiro lugar está o JavaScript, com 22%. E logo em seguida, a gente tem empatado o TypeScript e o Python. Logo em seguida, a gente tem Node.js, 12% com Java. E a gente tem 14% usando Docker e 15% React.js. Acabei fugindo um pouco aqui da ordem, mas a gente pode ver que das tech stacks mais buscadas, a maior parte delas envolvem front-end. E aí a gente tem Java e Python entre essas. Então é uma tech stack bem coringa. Aqui em Berlim, eu diria que você encontra todo tipo de startup, de empresa grande e pequena. Então, é uma riqueza muito grande quando se fala de tech stack. Uma coisa que eu acho super interessante de mencionar é que não só para desenvolvimento, mas também outras tecnologias, como Salesforce. Tem um pouco de programação ali, mas é um profissional que é um tipo de profissional que é bastante valorizado por aqui. Profissionais de produto também. Então, fica aí a dica. Diferente de outros países, aqui na Alemanha, primeiro você precisa ter uma oferta de trabalho, ou seja, um contrato, para poder aplicar para o visto de trabalho. Então, você precisa realmente passar por todo o processo seletivo e receber uma oferta da empresa e, a partir daí, você vai poder aplicar para um visto. No visto, você tem 2 opções. A primeira é o Blue Card. Com o Blue Card, você precisa ter uma formação na área de TI, ou seja, você pode até ter se graduado em outras áreas, mas para ter o Blue Card, você precisa ter uma formação na área em específico. Mas se você tiver uma graduação, uma formação em uma área que não seja dentro da área de computação, de tecnologia de informação, mas você tem anos de experiência e pode comprovar esses anos de experiência, seja através da carteira de trabalho ou de cartas do seu antigo gestor ou gestora, você pode aplicar para o visto de profissionais qualificados. Mas você precisa comprovar anos de experiência para poder aplicar para esse tipo de visto. Esses são os 2 tipos de visto que existem para profissionais de TI. Além disso, os profissionais que vêm com suas famílias para cá, as pessoas que acompanham, elas podem aplicar para o visto de reunião familiar. E nesse visto de reunião familiar, a pessoa que vem acompanhando pode fazer absolutamente qualquer coisa. É um visto que é até melhor do que o próprio visto dos profissionais. Essa pessoa pode estudar, pode trabalhar, pode abrir uma empresa, pode fazer absolutamente qualquer coisa. No site makeitingermany.com existem mais informações sobre isso. O Brasil está na lista de países que estão sendo encorajados a vir para a Alemanha, principalmente profissionais da área de TI, da área de medicina. Então, dá uma olhadinha lá.
para dar uma ideia para vocês, se você sai para almoçar ou jantar, o custo seria em torno de 10, 12 euros, a depender, claro, do bairro ou de onde você tá. Numa cidade como Munique, por exemplo, você vai acabar pagando mais. Se você tiver até em cidades menores, por exemplo, Kiel, que é uma cidade muito pequena no norte da Alemanha, você vai acabar pagando o preço de uma cidade grande. Aqui em Berlim tem lugares muito diferentes, onde você vai pagar às vezes 6, 7 euros, 8 numa refeição super deliciosa e grande. Um outro exemplo muito bom do valor das coisas é a cerveja, né? Aqui o preço da cerveja continua o mesmo, né? Não entrou em crise, continua tendo cerveja 99 centavos, 90 centavos, 1 euro, 1,10. Mas diria que a cerveja, a garrafa, né? Como normalmente a gente bebe, estaria ali em torno de 1,30, 1,40, mas se você vai beber uma cerveja artesanal, uma cerveja num pub, por exemplo, então aí ela já, uma cerveja Fonfaz, você vai acabar pagando 3,50, 4 euros. Se for uma cerveja artesanal, aí você vai pagar 5 euros e por aí vai. A cultura de trabalho é uma das coisas que eu mais gosto na Alemanha, para ser sincera. É uma cultura de trabalho bem humanizada, porque leva em consideração que as pessoas têm uma vida fora do trabalho. Então, ninguém espera que você faça hora extra sempre ou que você fique muitas horas fora do seu horário de trabalho. Aqui, até as férias são pensadas para que você possa aproveitar ao máximo esse benefício. Primeiro, você pode tirar suas férias quando você desejar, quantos dias você quiser. Você tem a partir de 21 ou 24 dias de férias. Isso depende do seu contrato com o seu empregador, mas você pode tirar um turno de férias. Então, a partir de um turno de férias, você pode tirar uma manhã, uma tarde de férias, um dia de férias, se você quiser. Ou você pode pegar e tirar todos os seus dias de férias. Por exemplo, se o seu contrato com o seu empregador, você tem 28 dias de férias, você pode tirar todos os 28 dias de férias. Lembrando que esses dias de férias aqui na Alemanha, eles são dias úteis, não são dias corridos como é no Brasil. Então isso por si só já é uma coisa muito legal. Você não precisa se preocupar muito sobre sair sempre depois do chefe ou coisas desse tipo. Então as pessoas, por exemplo, no verão, são acostumadas a sair mais cedo para aproveitar o sol lá fora, já que o sol é bem mais raro de aparecer por aqui. Vários brasileiros acabam tendo um pouco de dificuldade de adaptar quando vêm, porque acham que precisam trabalhar mais para mostrar serviço, mostrar que são muito bons ou coisas desse tipo, quando na verdade existem várias outras formas de mostrar o seu valor profissional sem ser fazendo cera todo dia, né? As diferenças culturais na Alemanha é uma coisa marcante para todo brasileiro que vem para cá, seja, na verdade, para quem está aqui há muito tempo ou para quem está há pouco tempo. Acho que até para quem está no Brasil já sabe que o alemão é um povo bem diferente da gente. E a primeira diferença cultural é em relação aos horários. Logo quando eu vim para cá, deu para perceber que não só em termos de pontualidade, mas em relação à antecedência com que se marcava as coisas. Então, por exemplo, se alguém queria convidar para um aniversário ou para um evento social, essa pessoa às vezes avisava com 2, 3 meses de antecedência. Ou se quisesse tomar uma cerveja, tentava marcar uma data com 2 semanas de antecedência ou 1 mês de antecedência. E então o calendário passou a ser uma ferramenta mesmo bem presente para poder socializar com amigos e interagir com pessoas. Uma outra coisa é o silêncio, na verdade. Se habituar, estar em lugares muito tranquilos, a entender que, no metrô, no supermercado, em vários lugares onde no Brasil normalmente teria mais barulho, aqui normalmente é muito silencioso. No metrô, por exemplo, dentro do vagão, as pessoas normalmente não conversam muito. E eu já vi muitos alemães reclamarem de pessoas que estão conversando no metrô, até entre esposo e esposa, amigos, eles realmente não gostam muito. Uma outra diferença cultural bastante importante entre brasileiros e alemães é a flexibilidade. Aqui as pessoas são muito rígidas,
tem pouca flexibilidade em relação a regras, em relação a modo de viver, em relação a quase tudo, praticamente. E a gente tá do outro lado do espectro da flexibilidade, digamos assim. Existe uma flexibilidade basicamente para tudo. Então essa é uma coisa que chama bastante atenção, porque a gente acaba vendo que o povo brasileiro é muito flexível em tudo, né? Em relação a resolver problemas, em relação a ter disponibilidade para poder se adequar nas situações, tudo isso. E essa diferença também é sentida em relação à animação, né? A rir das próprias desgraças, a poder ser mais solto, mais leve, mais de bem com a vida, ser mais espontâneo. Então acho que isso embarca boa parte dessas diferenças culturais. E pra gente que é da área de tech, uma diferença importante também é a digitalização. A Alemanha, ela é um país que está muito atrasado digitalmente. É um país que ainda gosta muito de processos manuais. Então, existem muitos processos que se baseiam em cartas, por exemplo. As pessoas gostam muito de pagar no dinheiro. Ainda existe muita cultura do DVD, da fita VHS, por exemplo. E essa é uma coisa que realmente é bem difícil de acreditar. Existe uma pesquisa chamada Expat Insider, que no ano de 2023 deu à Alemanha o lugar 49 de 53 países em relação à facilidade de ser um imigrante. Então, é muito difícil ser um imigrante na Alemanha. E uma das coisas que levou a Alemanha a esse lugar foi a facilidade ou a dificuldade, né, de fazer amigos. Alguns dos motivos, né? Aqui em Berlim, por exemplo, é muito difícil falar alemão. Não só porque alemão é muito difícil, mas porque as pessoas, assim que elas percebem que você não é fluente em alemão, na maioria das vezes elas trocam para inglês, se elas puderem trocar para inglês, ou então elas não gostam de falar. E isso é muito difícil para quem tá aprendendo a língua, que por si só já é muito difícil, né? Um outro lado disso é que, ao contrário dos brasileiros, o povo é muito mais fechado por aqui, então é mais difícil de encontrar pessoas que queiram fazer amizade e tudo mais. Por outro lado, existem várias outras pessoas imigrantes também que estão dispostas a fazer amizade, a poder encontrar e compartilhar interesses. Então, dentro de grupos de esportes ou de hobbies ou dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, é mais fácil de fazer amigos, como em qualquer lugar do mundo. Então, para mim, por exemplo, foi muito mais fácil encontrar amigos dentro desses ambientes e dentro da comunidade brasileira, onde eu encontrei pessoas que eu me identifico muito mais. Mas ter amigos alemães mesmo foi muito mais difícil. As pessoas alemãs, elas têm muitos amigos de infância, muitas pessoas, elas convivem muito com amigos desde a época da escola, desde a época do colégio. Então, essas pessoas, elas têm uma tendência, a continuarem ali pela vida. Então, fiquem atentos aí a todos esses critérios do Expat Insider, em relação não só apenas a fazer amizade, né, mas em relação a outros aspectos de vida sobre a Alemanha. Quando se está em um dos grandes centros, como Berlim, Hamburgo, Munique, é comum encontrar alguns lugares onde é possível conversar em inglês. Certos cafés, certas áreas, no ambiente de trabalho, especialmente sendo uma pessoa de tech. Mas existem alguns lugares onde é mais improvável, onde as pessoas serão abertas para falar inglês, como por exemplo no médico, ou em algum Amt, que é como a gente chama alguns escritórios do governo. No médico, por exemplo, o médico pode falar em inglês, mas é pouco provável que a pessoa da recepção, ou enfermeiros, ou outras pessoas se sintam abertos a falar inglês. Muitas vezes a questão não é a pessoa saber falar inglês ou não, mas querer falar inglês.
As pessoas, de modo geral, na Alemanha, falando de maneira bem generalizada, não gostam muito de falar inglês, de não falar alemão no próprio país. Então, frequentemente, as pessoas reclamam de ter que falar inglês, e acontece algo bem interessante. Quando você é novo no idioma alemão e você tenta praticar, pelo menos aqui em Berlim, e como já ouvi em vários outros lugares, em grandes centros, as pessoas imediatamente trocam para o inglês. Então as pessoas não têm paciência com quem está começando no alemão e ao mesmo tempo não querem falar inglês de primeira. Então a minha estratégia principalmente quando eu estou numa situação onde eu preciso falar sobre um assunto mais complexo, tipo ir ao médico ou falar ao telefone, que é para mim uma situação mais desafiadora para falar em alemão, já que eu não estou vendo, não posso fazer a leitura labial, eu pergunto em alemão se eu posso falar inglês com aquela pessoa, e isso acaba quebrando o gelo. Ou às vezes também eu tento falar em alemão, a pessoa vê que eu tô tendo dificuldade com algumas partes ou com vocabulário, e a gente acaba mesclando parte da conversa em inglês e alemão. Mas isso depende muito de onde você tá, com quem você tá falando, mas via de regra mais ou menos assim. Uma coisa que é interessante é que em cidades menores na Alemanha, a experiência que eu tive foi que foi muito mais fácil tentar falar em alemão com as outras pessoas. As pessoas eram muito mais pacientes com quem estava começando no idioma. Em janeiro desse ano, houve uma mudança nos pré-requisitos para o processo de obtenção da cidadania alemã. É possível obter a cidadania e, no caso de brasileiros, ter dupla cidadania. E esse processo foi facilitado, embora vocês achem ele complexo depois que eu contar como ficou. Como essa mudança aconteceu em janeiro e vai entrar em vigor a partir de junho de 2024, eu só vou comentar como será a partir de junho de 2024. Para obter a cidadania alemã, a pessoa precisa morar aqui, via de regra, há pelo menos 5 anos, de maneira legal. Então significa que você tem que estar com seu visto direitinho, seja ele de trabalho ou de estudo. Você precisa ser apto, né, a se manter financeiramente de maneira independente, você e seus familiares. Então se você veio para cá com dependentes, por exemplo, você precisa ter uma ficha limpa aqui na Alemanha. Então existe uma checagem dos antecedentes criminais quando você está passando por esse processo. E além disso, as cerejas do bolo, que são: você precisa ter proeficiência no nível B1 de alemão, que significa um nível intermediário. Para falar a língua existem 3 níveis, o nível A, B e C. Cada um tem o nível 1 e 2. Quando você chega no nível B1, significa que você já está com um nível intermediário bem interessante. Se você já consegue falar, ler e escrever. Você precisa fazer uma prova em alguns dos institutos que são certificados e apresentar o resultado dessa prova, dizendo que você tem o nível mínimo necessário. E além disso, você precisa fazer um teste de conhecimentos gerais da Alemanha. O nome do teste, traduzido em português, é meio que Viver na Alemanha. Então lá você vai falar você vai ter os seus conhecimentos exercidos sobre a política na Alemanha, um pouco de história, um pouco de conhecimentos gerais. E esse teste parece ser bem tranquilo. Eu já fiz esse teste só para ver como eu me sairia, e sem me preparar vi que foi tranquilo, dado que eu já tenho alguns anos morando aqui. Então é uma coisa para que quem tem um tempo morando aqui possa usar os conhecimentos que acabou adquirindo ao longo desses anos. Na Alemanha, eu acho que é ótimo, assim. Pela experiência que eu tenho, pela experiência que eu escuto dos meus amigos também. As pessoas prezam bastante por ter um bom equilíbrio
entre a vida pessoal e o trabalho. Quando é verão, por exemplo, e os dias estão ensolarados, as pessoas saem do trabalho mais cedo, elas ocupam os espaços públicos também, então tem muitos parques, tem muito verde espalhado por todo o país, na verdade, não é uma coisa exclusiva de Berlim. E as pessoas sempre estão preocupadas em ter esse equilíbrio. E a gente vê isso refletido em como as férias de trabalho são estruturadas, em como as pessoas sempre estão tirando folga para poder aproveitar melhor uma coisa ou outra, sempre estão viajando, sempre estão aproveitando a vida lá fora, quando o clima tá bom, quando não tá tão bem. Eu posso dizer que a qualidade de vida é muito boa por aqui. Muito frequente ouvir falar de brasileiros que vêm pra cá e precisam de um tempo para poder se adaptar ao ritmo diferente de trabalho do Brasil. Eu ouvi uma pessoa reclamar que precisava ficar trabalhando porque as pessoas estavam tirando férias e elas estavam tirando uma tarde de férias, uma manhã de férias, ou que elas estavam de atestado médico, já que existe uma facilidade em tirar atestado médico sem apresentar um atestado se for até 2 dias. Então é um jeito diferente de lidar com o trabalho. As pessoas pensam aqui que é muito melhor você evitar que alguém que tá com a gripe, que ela infecte todo mundo no ambiente de trabalho, que ela se recupere muito mais rápido e volte a produzir e a trabalhar, do que ela fique indo doente pro trabalho. Então, essas coisas sempre explodem a cabeça de muitos brasileiros quando chegam por aqui. A discriminação, infelizmente, existe. Eu sou uma mulher latina, de pele preta clara. Quando eu chego aqui, eu sou identificada como uma pessoa que talvez tenha vindo da Espanha, por exemplo. E eu sinto isso menos, mas eu sei que para várias outras pessoas isso vem de maneira muito mais forte. Eu já passei por várias situações aqui de reclamarem porque eu não estava falando alemão de maneira fluente e de ouvir piadinhas do porquê que um estrangeiro estava executando o trabalho. Existem várias situações aqui onde os estrangeiros ganham menos do que as pessoas alemãs executando a mesma tarefa. Essas situações, elas são muito recorrentes. E existem várias situações que acontecem todos os dias porque eu sou imigrante e porque eu não sou uma pessoa branca, loira, e claramente não sou uma pessoa alemã. E isso acontece com vários amigos. Eu tenho casais de amigos de outras nacionalidades que também têm o mesmo problema. Algumas pessoas são brancas, outras pessoas são pretas, outras pessoas são asiáticas, e todas elas têm experimentado discriminação de maneiras diferentes. Embora eu saiba que esse tópico seja muito mais sensível em outros lugares, aqui não deixa de existir. Mesmo Berlim sendo uma cidade muito internacional, isso acontece aqui ainda. Então, quanto mais para a periferia da cidade, né, para os entornos da cidade, a gente vai, mais propenso disso acontecer fica. Já aconteceu comigo de ser expulso de ônibus porque o meu cachorro não estava usando a focinheira, e eu tendo um cachorro há 3 anos. Isso nunca tinha acontecido com ele antes, e o motorista gritou comigo, me expulsou do ônibus. Eu tenho certeza que ele não faria isso com uma pessoa alemã. Só que no momento eu não pude brigar, porque realmente o meu alemão não era o suficiente para brigar. Então esse tipo de coisa, esse tipo de microagressões vão acontecendo o tempo todo. Algumas situações são muito mais graves, situações onde já tive que ir à polícia, outras realmente não tinha muito o que fazer. Mas a vida de ser imigrante é isso. Eu separei 2 histórias que ilustram bem os meus perrengues aqui na Alemanha. Na verdade, a primeira história é um perrengue de muitos brasileiros, que é um clássico, né? No primeiro apartamento que eu fiquei aqui, foi um apartamento temporário, eram apenas 3 semanas lá. E na hora de fazer uma faxina para poder entregar o apartamento, eu não tinha percebido que não tinha ralo no banheiro. Então eu peguei e joguei água no chão do banheiro inteiro para lavar o banheiro. E aí não tinha como escoar água. E aí, depois conversando com vários outros brasileiros, eu percebi que era um erro clássico de vários brasileiros, tipo, não se atentar que, tipo, não tem ralo no
nos apartamentos aqui, como tem no Brasil. Uma outra coisa que aconteceu comigo, anos mais tarde, eu mudei para um apartamento no térreo, um apartamento com um jardim, e esse apartamento tem uma cerquinha só para os cachorros não saírem mesmo. E durante o inverno a gente tem o costume de pegar e colocar cerveja e outras bebidas lá fora para poder gelar, que normalmente gela mais rápido do que na geladeira. Então eu coloquei um engradado com cervejas lá fora. E quando foi no outro dia, o engradado tinha sumido. Deixaram as cervejas e levaram o engradado. E em uma outra ocasião, simplesmente roubaram o engradado com todas as cervejas dentro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. E se você gosta dessas histórias de brasileiros e brasileiras tentando a vida fora do país, a gente tem aqui no Aluraverso o nosso podcast, o Dev Sem Fronteiras, onde toda semana eu, Fabrício Carraro, bato um papo com brasileiros e brasileiras como essa, mas sempre com um episódio focado em uma pessoa apenas em diversos países do mundo. Vai lá seguir a gente, dá 5 estrelas pro Dev Sem Fronteiras. Além disso, se você quer acompanhar as novidades e tendências do mercado de tecnologia, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, a nova página da rede, a nossa rede hipsters.network, tá imperdível. E uma coisa que você deve ter notado é que todos esses brasileiros e brasileiras, para ir para fora, eles tiveram que aprender um outro idioma, inglês ou espanhol. E aqui no Grupo Alura a gente tem a Alura Língua, onde você pode aprender inglês e espanhol do zero até o nível avançado. E também para o inglês a gente tem o curso Inglês para Devs, que é focado naquela pessoa que quer fazer uma entrevista de emprego, de tecnologia em inglês, quer fazer reuniões de trabalho em inglês também, ter contato com pessoas de sotaques diferentes. Tem tudo isso, é o foco do nosso curso Inglês para Devs. E para você assinar a Alura Língua é muito fácil. Você pode ir diretamente lá em aluralingua.com.br, você pode assinar os nossos planos lá sem problema nenhum. Ou se você quiser uma coisa mais completa, você pode ir simplesmente na Alura, alura.com.br, que lá no plano Pro e no plano Ultra você vai ter acesso tanto à Alura Língua gratuitamente, ela é inclusa no plano, mas também a Lure, que é a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar a estudar todos os cursos da Alura, seja de front-end, de back-end, de data science, de inteligência artificial, com a ajuda de uma IA na sua mão para tirar as dúvidas naquela aula, te dar exemplos de exercícios e muito mais. Então é só ir lá em alura.com.br. E bom, pessoal, a gente se vê aqui semana que vem em mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. Até mais, tchau, tchau!